Então, hoje, na aula 3, tá, da estatística aplicada, eu vou comentar hoje, então vai ser uma continuação, tá, do que foi feito na aula anterior, que nós fizemos, a gente comparou médias, né, utilizando o delineamento inteiramente casualizado, e aí a gente fez a nova para número de repetições dos tratamentos iguais, né, e lá a gente descobriu que a gente rejeita H0. Então, nós concluímos que com 95% de diferença, ao menos um grupo difere dos demais, né? Bom, então nessa aula hoje a gente vai ver o coeficiente de variação, tá? Que ele dá uma ideia da precisão experimental, tá? Que é extremamente importante. Então, em todos os delineamentos, em todos os testes de análise de variância, a gente vai fazer o coeficiente de variação, tá? E depois, como existe uma diferença entre eles, como nós rejeitamos H0 no teste F, ao menos uma média difere das demais, nós precisamos descobrir quem difere de quem, tá? Então, a gente vai começar pelo coeficiente de variação. Então, normalmente, os estudos, né, os nossos experimentos, eles vão ser fornecidos um coeficiente de variação. Nós vimos lá na estatística 1 já o coeficiente de variação, que é o desvio padrão dividido pela média vezes 100, né? Então, uma medida relativa de variabilidade. Tá? Então, gente, ele dá uma ideia da nossa precisão do meu experimento. Qual é a ideia, então? Quanto menor o nosso coeficiente de variação, maior é a precisão. Então, quanto mais próximo de zero esse valor for, melhor, maior é a precisão, tá? E aí, ele tem algumas classificações. Então, para os ensaios agropecuários, tá? Foi feita uma classificação dos coeficientes segundo o autor Gomes, tá? Essa referência de 2009. Então, o que é importante quando a gente, além de calcular, é a gente interpretar o nosso coeficiente, né? Essa precisão do experimento. Então, como eles estabeleceram? Que se o CV, que esse coeficiente que a gente encontrar, então, for inferior a 10%, se ele for menor que 10%, diz que o ensaio apresentou ótima precisão experimental, tá? Se ele variar de 10 a 15, então eu vou destacar esse parágrafo porque ele é extremamente importante, né? Se variar de 10 a 15, a gente diz que tem uma boa precisão experimental. Se estiver entre 15 e 20, regular ou aceitável, né? E se estiver entre 20 e 30, apresentou uma precisão experimental ruim, e acima de 30, péssima precisão experimental, tá? Então, a gente espera, na verdade, para publicações, enfim, né, e para variação nos ensaios agropecuários, que eu tenha, não ultrapassem, né, os 20%, né? O ideal é que tenha um coeficiente de variação menor do que 20%. Mas nem sempre, por que é menor que 20%, tá? Para ele ter credibilidade perante, então, a comunidade científica, tá? Porém, a gente tem que ressaltar que nem sempre, tá? Um coeficiente de variação maior do que 20% não tem credibilidade, tá? Perante a comunidade científica, porque isso vai depender do que a gente está estudando. Porque dependendo da variável que a gente estudar, né, já é esperado que eu vou ter uma variação alta, porque é o comportamento daquela variável. Então, claro que não é que eu vou aceitar qualquer valor acima de 20% de coeficiente de variação. Não, eu vou ter que explicar, eu vou ter que mostrar, detalhar qual é a variável que eu estou estudando e por que isso vai ocorrer, né? Então, eles dizem que um coeficiente de 20 a 30 são racionais e aceitáveis, né? Perante a comunidade científica, também ensaios de campo na área de entomologia, por exemplo, coeficientes de variação superiores a 20% são normais e aceitáveis. Então, claro que isso vai ter na referência bibliográfica, em algum lugar, vocês vão encontrar essas referências, tá? Ensaios de laboratório e casa de vegetação, né? Enfim, galpão, é esperado um coeficiente menor, né? Porque é mais, digamos que é mais controlado, né? Dados de análise de solo, não raro, apresentam coeficientes de variação superiores a 20%, em alguns casos superiores a 30%. Especialmente em solos pobres, como os solos do cerrado, tá? Então, claro que vocês vão ter que analisar isso perante a área de vocês, perante a variável que está sendo analisada, o assunto que está sendo analisado, tá? Bom, o que seria então, como que a gente faz para encontrar o coeficiente de variação perante uma tabela de análise de variância? Tá? Então, na verdade, o coeficiente de variação é o desvio padrão, S, dividido pela média, vezes 100. Né? No nosso caso aqui,
O nosso S, o nosso desvio padrão, quando a gente tem análise de variância, ele é a raiz do quadrado médio do resíduo, tá? E a média é a média geral de todos os valores da minha tabela. Tá? Então, utilizando o nosso exemplo da aula, tá? O exemplo da aula 2, tá? O exemplo 1 da página 6 da aula 2, quem quiser ir lá, enfim. Os dados são esses, então nós temos aqui o experimento T1, tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3, os valores, né? Então, nós queremos encontrar quem? Nós queremos encontrar o desvio padrão. E aqui é o resultado do nosso F, da nossa tabela de variância, tá? Então, encontre o coeficiente de variação e tire a conclusão sobre a precisão experimental. Bom, nosso coeficiente de variação, então, meu CV, né? Vai vezes em percentual, no caso, né? Ele vai ser igual a quem? Para nosso experimento aqui. Ele é igual, ó, tá aqui a fórmula, né? Ele é igual ao meu desvio padrão, dividido pela média, essa é a fórmula original, vezes 100. Para nós, quem que vai ser o nosso desvio padrão? O nosso desvio padrão vai ser a raiz do quadrado médio do resíduo. Onde está esse valor? O quadrado médio do resíduo é 3, ó. É esse valorzinho aqui. Tá? Então, é esse valor que vai aqui. A gente vai tirar a raiz dele, né? Dividido por quem? Vezes 100, dividido pela média geral, tá? Pela média geral. Então, gente, meu desvio padrão, que é o S, ele vai ser igual à raiz do quadrado médio do resíduo, que é igual à raiz de 3. Tá? Então, raiz de 3 vai dar aproximadamente 1,73. Então, meu desvio padrão, 1,73. E a média geral? Que é a média geral é a soma de todos os valores da minha tabela, né? Todos os valores de y, que é a variável resposta, dividido por n, que é o número total de elementos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode somar todos os valores. 3, mais 5, mais 4, mais 11, mais 12, mais 10, mais 12, 16, 21, 17. Ou somar aqui, simplesmente somar os somatórios dos tratamentos que já estão prontos aqui. Tanto faz, mas é a soma de todos os valores, tá? Somando, então, todos esses valores, somando, então, o 3 mais o 11 mais o 16 mais todos eles, vai dar 99. Então, o somatório de y é 99. Dividido por n, que é o número total de repetições, quer dizer, número total que eu tenho de elementos na minha tabela. Então, 3 mais 3 mais 3, 9. Então, eu tenho 9 elementos. Então, 99 dividido por 9 igual a 11. Tá? Então, nosso coeficiente de variação do nosso experimento vai ficar 1,73 dividido por 11 vezes 100. Então, meu coeficiente de variação, que é expresso em percentual, vai ficar 1,73 dividido por 11, 15,7% aproximadamente. Então, esse é, né, o valor do meu coeficiente que vai me dar precisão experimental. Então, a gente pode ir lá comparar, né? Então, o que a gente faz? A gente vai comparar em qual faixa que ele tá. Entre 10 e 15, entre 15 e 20, 20 e 30, e lá se vai. Ele é maior do que 15, ele deu 15,7, então, ele tá entre 15 e 20, ele é considerado regular ou aceitável. Então, a minha conclusão, eu já escrevi e deixei pronto para vocês, mas a minha interpretação seria, então, que como o coeficiente de variação é 15,7%, pode-se concluir que a precisão experimental foi considerada aceitável ou regular. Tá? Então, utilizando aqueles padrões ali. Bom, então, lembrando que na aula, então, essa aula é a continuação. Eu resolvi fazer separado para ficar mais fácil, tá? Mas normalmente no exercício, então, quando a gente rejeita H0, que foi no caso do exemplo 1, da página 6 da aula 2,
nós rejeitamos H0, então nós concluímos que ao menos um dos tratamentos diferem dos demais, né? Porém, a gente quer saber quem difere de quem, né? Qual é o tratamento que difere de quem? Então, para saber quem difere de quem, a gente tem que fazer um teste de comparação de médias, ou teste de comparações múltiplas, também conhecido, tá? Então, a gente precisa saber quem difere de quem. Então, nós temos alguns testes, tá? Que são eles aqui, nós temos, para fazer, né, esses testes de diferença, nós temos alguns testes, né? Na verdade, não tenho, assim, um critério para dizer qual que é melhor ou pior, enfim. Então, de acordo de autores, a gente tem alguns. Então, a gente tem o teste T-Student, o teste de Tukey, teste de Dunnett, teste de Duncan, teste de Scott-Knott, SNK e teste de Effet, por exemplo, né? São alguns, tem mais exemplos, né? Tem outros testes de diferenças múltiplas, tá? Então, na hora de escolher, o teste T-Student, tá? Ele é um teste clássico usado para comparar médias de tratamentos. No entanto, ele é um teste de menos rigor. Então, é isso que vocês vão ter que se atentar na hora de escolher o teste, né? Então, ele é de menos rigor. Então, por essa razão, o pesquisador deve ter muita cautela no seu emprego do teste T, tá? Ou seja, não deve ser utilizado indiscriminadamente, tá? Então, ele não é muito utilizado, digamos assim, em função disso, dele ser menos rigoroso, tá? Aqui nós temos a DMS. Lembrando, né? Não falei pra vocês, eu acho. Então, qual é a lógica, na verdade, dos testes de comparações de médias? Voltando aqui, tá? Qual é a lógica? A gente quer comparar uma diferença mínima significativa com as diferenças das médias. Essa é a lógica. Então, a gente quer comparar umas diferenças mínimas significativas. Então, cada um dos testes, o teste de T-Student, o teste de Tukey, o teste de Dunnett, vai ter uma fórmula para a DMS, que se chama diferença mínima significativa, tá? Então, para o teste de T-Student, a DMS seria essa, né? Então, lembrando que ele é menos rigoroso de todos, tá? O teste Tukey, que é um dos mais utilizados, digamos assim, na agropecuária, enfim, nos testes, né, de diferenças, ele serve para comparar qualquer contraste, né, qualquer diferenças de médias de tratamentos. Ele é um dos mais utilizados, então, na experimentação agropecuária, por ser bastante rigoroso. Ele só perde, na verdade, pelo teste de Effet, tá? E de fácil aplicação, então também não é tão difícil de fazer, tá? Porém, ele tem uma desvantagem, quando tem número elevado de tratamentos, não é aconselhável o seu uso, tá? E ele é mais exato quando as médias dos tratamentos avaliados têm o mesmo número de repetições, tá? Importante aqui, quando o teste F, que foi aquele que nós fizemos na aula anterior, for não significativo, é norma geral não se aplicar o teste de Tukey ou qualquer teste de comparação de médias dos tratamentos, tá? A gente, na verdade, só faz sentido comparar se o valor de significância, né, for próximo, né, da significância. Aí vale a pena a gente testar um deles, tá? Bom, o que pode acontecer também? Às vezes o teste F, ele dá significativo. O que é dar significativo? Nós rejeitamos H0, então quer dizer que ao menos uma das médias difere. E quando a gente faz o teste Tukey, não acusa nenhum contraste significativo, não dá nenhuma diferença entre as médias. Neste caso, o que a gente pode fazer? A gente pode substituir o teste Tukey por um teste menos rigoroso, o teste SNK ou o teste de Duncan, que é menos rigoroso. Segunda opção, a gente pode também aplicar o teste Tukey a 10% de probabilidade, ao invés de 5%, então, né? E simplesmente aceita que elas não diferem, né? Que no caso não seria o mais aconselhável, mas enfim, pela praticidade, né? A DMS, para quando a gente tem amostras de mesmo tamanho, seria essa aqui, né? Depois a gente vai ver um exemplo. Amostras de tamanhos diferentes, aí muda, né? Então, quando eu tenho grupos de tamanhos diferentes, repetições, muda a forma da comparação. A gente vai ver outros exemplos futuramente. Outro teste que é bastante, né, comentado, enfim, é o teste de Dunnett, tá? Que ele é usado na análise de variância quando se deseja comparar todas as médias dos tratamentos com o tratamento controle ou testemunha. Então, esse teste Dunnett, ele é utilizado quando eu quero comparar médias com tratamento controle ou com tratamento testemunha, tá? Então, ele é mais indicado para isso. A gente tem o teste Dunnett. Isso
a escolha desses testes, a gente provavelmente, quando vocês forem fazer pelo software, ele vai dar as opções, né? Normalmente ele vai dar as opções, ou a gente vai ter as opções de fazer eles, né? Mas a gente tem que saber qual escolher e por que tá escolhendo aquele teste, tá? Então, pro Dunnett seria essa aqui, né? Essa fórmula da DMS. O teste de Duncan, ele também é usado na análise de variância para comparar, então, qualquer contraste ou para qualquer diferença de médias de tratamento. Ele é menos rigoroso que o teste de Tukey, tá? Ele também é um pouco rigoroso, mas ele é menos que o Tukey, pois detecta diferença significativa entre duas médias, enquanto o Tukey não faz. Então, quando o Tukey não detecta uma diferença, ele pode detectar, por isso que ele não é tão rigoroso que nem o Tukey. Então, por isso que às vezes eu posso utilizar ele ao invés do Tukey, né? O Tukey não deu significativo, mas eu rejeitei o F, quer dizer que existe diferença. O Tukey ele é muito rigoroso, ele não captou a diferença, então eu posso usar o Duncan, né? Nesse caso. Às vezes, a gente se testa vários, né? Testa por vários testes, tá? Mas o teste Duncan, ele é mais trabalhoso de fazer, tá? Então, né, ele é mais trabalhosinho de fazer à mão, enfim. Então, nem foi colocado as fórmulas aqui. O teste de Sheffer é usado na análise de variância nos casos que tem contrastes múltiplos, que envolvem mais de duas médias. É mais rigoroso que o teste T, porém mais flexível, pois não exige as comparações de médias sejam planejadas, nem que os contrastes sejam ortogonais. Ele só deve usar, esse teste de Sheffer deve ser usado quando o teste F for significativo. Isso é extremamente importante, tá? Então, ele tem que ter a significância do teste F, da análise de variância, tá? Aí tem o Scott-Knott, tá? Que ele é utilizado quando tem uma ambiguidade, ou SK, também chamado, né? É quando uma média de tratamento, por exemplo, ele não difere estatisticamente da média de tratamento no valor inferior. Então, digamos que tem 3 médias. Uma no meio, uma tá abaixo e uma tá acima, né? Então, digamos que ela difere de 1, ela não difere nem do de cima, nem do de baixo, tá? Mas a gente observa uma grande diferença, enfim, né? Então, ele é muito utilizado para quando tem uma ambiguidade entre essas diferenças. Tem uma diferença grande, tá? O teste de Student-Newcombs, SNK, tá? Ele pode ser utilizado também para qualquer contrastes, né, de diferenças de médias. Ele tem um rigor intermediário entre os testes de Tukey e Duncan, e ele utiliza a metodologia de Duncan como tabela de Tukey. Ele exige, para ser exato, que todos os tratamentos tenham o mesmo número de repetições. Também é outra forma de fazer. Aqui tem algumas fórmulas dos testes mais utilizados para diferenças, né? Teste T, quando tem tamanhos de amostras diferentes. Teste Tukey para tamanho de amostras diferentes. Teste Dunnett para tamanho de amostras diferentes. Então, o que vocês têm que se atentar, né? A gente vai aprender aqui, vai usar mais o Tukey, né? E, eventualmente, eu vou dar um exemplo do Dunnett, que é o que compara com os tratamentos controle e testemunha. Mas, senão a gente vai usar o Tukey na mão, tá? Na hora de fazer no software, aí a gente pode escolher outras opções, né? Só que, então, o que a gente tem que se atentar? O que é muito importante você saber as diferenças deles, né? Então, que o teste Tukey, ele é mais rigoroso, né? Ele tem sempre, então, a probabilidade 95 de não apontar como significativa uma diferença realmente nula entre as médias, né? O Duncan é menos rigoroso que o Tukey, fornece diferença significativa com facilidade, enfim, né? Eu gostaria que depois vocês lessem com calma esse material, tá? O Sheffer é mais rigoroso que os demais testes, tá? Só que ele é desaconselhável para a comparação de duas médias. Mas quando eu tenho várias médias para comparar, ele é melhor, tá? Enfim. Então, aqui tem outras informações que eu acabei acrescentando para vocês, porque eu achei que seria interessante vocês terem esse material de vocês para a vida de vocês, tá? Quando vocês forem escolher, porque agora vocês estão aprendendo, entrando nesse mundo, né, da pesquisa, dos testes, mas futuramente vocês vão ter que realmente escolher, escrever artigos, interpretar. Então, eu deixei aqui, tá? Então, tem esse material, se futuramente vocês precisarem. Tem uma tabelinha também comparando quando que eu uso um, quando que eu uso outro. Achei super interessante essa tabela, na verdade eu não tinha, eu acrescentei agora, né? Então, ele vai dizendo, ó, de acordo com o coeficiente de variação, dos tipos de erro alfa ou erro beta, o número de tratamentos também, de acordo com o número de tratamentos, qual que é mais aconselhável.
Eu achei super interessante, acho que vale para a vida de vocês, tá? Bom, hoje a gente vai ver o teste de Tuckey, tá? Então, só para relembrar, lá voltando, então, o exemplo 1 da aula 2 da Agro 2, página 6. Então, nós tínhamos essa tabela, 3 tratamentos, né? Encontramos a análise de variância de um experimento inteiramente ao acaso, que era essa tabelinha aqui. O F calculado deu 49, que é o que está aqui. Comparamos com o F tabelado e logo rejeita-se H0. Então, se o F calculado maior que o F tabelado, rejeita-se H0. Então, se eu rejeito H0, nós estamos concluindo com 95% que ao menos uma média difere de outra, né? Mas quem difere de quem? O T1 difere de T2, o T2 do T3, ou quem difere de quem? Né? Então, para responder quem difere de quem, nós vamos usar aqui o teste de Tuckey, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as médias amostrais dos grupos, tá? Então, qual que é a média, por exemplo, né? A média do 1, a média do 2, o tratamento 2, e a média do tratamento 3. Ah, qual que é a média do tratamento 1? Eu já fiz aqui, mas o que seria a média do tratamento 1? Vou colocar aqui, ó. Então, a média, gente, do tratamento 1 é somar todos os tratamentos 1. A gente soma todos os valores do tratamento 1 e divide pelo número de repetições do tratamento 1, que no caso é 3. Então, a média do tratamento 1 é 12 dividido por 3. Então, a média do tratamento 1 igual a 4. Depois eu fiz, né, a média do tratamento 2, a mesma coisa. 33 dividido por 11. Por 3, desculpa, dá 11. E essa aqui. Então, nós temos aqui a média do tratamento 1 é 4. Opa. A média do tratamento 2 é 11. E a média do tratamento 3, 18. Né? Então, o primeiro passo para o teste Tuckey é encontrar as médias. Segundo passo, nós vamos encontrar a DMS. Tá? Qual é a minha DMS? DMS pelo teste de Tuckey. Tá? Então, pelo teste de Tuckey, ele diz que é essa fórmula aqui de DMS. Então, DMS significa diferença mínima significativa, que a gente vai utilizar essa diferença para comparar os contrastes das médias, né? Os grupos das médias. Então, ele é igual a um valor Q tabelado, que é dado por esse valor que está aqui embaixo, raiz do quadrado médio do resíduo e de R. Então, vamos lá. Quem seria o quadrado médio do resíduo? Esse valor a gente vai tirar da tabela da nova. Então, o quadrado médio do resíduo, ó, quadrado médio é na coluna do quadrado médio, é resíduo. Então, é esse valorzinho aqui, que é 3. Então, vai ser sempre assim. Então, vou pegar aqui, quadrado médio do resíduo é 3. R é o número de repetições do tratamento, né? Ou do tamanho da amostra. Quantos nós temos? 1, 2, 3. Então, cada tratamento tem 13, são todos iguais, porque nós estamos usando os tratamentos iguais. Então, 3. Já temos, então, essa parte aqui. Agora, o Q? O valor Q. Ó, então, a tabela Q, né, ela vai precisar do K, do V e do alfa. Bom, o alfa a gente vai considerar 5%. Então, se ele não falar no exercício, a gente vai usar 5% ou 95% de confiança. K é o número de tratamentos, tá? Acho que não tá aqui, né? Mas K é a mesma coisa que o número de tratamentos ou de grupo tratados, né? Então, no meu caso, quantos tratamentos nós temos? Nós temos o T1, T2 e T3. Então, nós temos 3 tratamentos. Então, K igual a 3, tá? E o V? Esse V ele chama de graus de liberdade do resíduo. V igual graus de liberdade do resíduo. Isso a gente vai olhar na tabela A nova também. Então, o grau de liberdade, GL, ó, GL do resíduo, 6. Então, essa tabela ela é extremamente importante. Então, GL do resíduo é 6. Tá? Então, gente, de posse desses valores, eu vou encontrar o valor de Q. Então, meu Q, gente, vai ficar... Opa, deixa eu só
utilizar aqui. Então, no lugar do K, eu vou colocar o 3. No lugar do V, eu vou representar por 6. E no lugar do alfa, 5%. Tá? E isso aqui eu vou olhar na tabela Q de Tukey, que está em anexo. Tá, gente? Coloquei num PDF para vocês. Então, como que eu vou olhar esse valor aqui? Então, é super importante, nós vamos lá olhar o valor do Q na tabela Q. Então, aonde está o valor de Q? Então, nós vamos abrir a tabela de Tukey, tá aqui, ó. Tá escrito Tukey e Dunnit, tá? Então, aqui vocês vão ter a tabela do Tukey e a tabela do Dunnit. Importante, gente, muito importante, que até eu me atrapalhei na hora de olhar. A tabela Q, tá? Q, então, é a tabela de Tukey. Então, essas aqui são as tabelas de Tukey pro teste Tukey, tá? E eles usam tabela Q. Então, para cada valor de alfa, a gente tem uma tabela. Então, a primeira página é para o alfa 1%, tá? Então, que não é o meu caso, porque eu quero comparar a 5%. Então, é essa página aqui, alfa 5%. Então, nós vamos olhar aqui, ó, alfa 5%. Então, é essa aqui que a gente vai olhar o valor de Q. Então, só lembrando que o Q que a gente quer é Q, 3 números de tratamentos, o V é 6 e 5%. Então, 5% nós já destacamos aqui, que é essa página. Então, agora a gente vai pegar o 3, então sempre a gente vai ter o K, ó, o primeiro valor é o K. Na dúvida, a gente sempre olha o valor, número de tratamentos K. O nosso número de tratamento é 3, é sempre o que vai estar aqui em cima, tá? Então, o meu número é 3 e o V, que é o grau de liberdade do resíduo, é 6. Então, vai ficar 3 e 6, 4,34. Então, esse é o valor de Q. Então, o meu valor que está representando todo o Q para a tabela Q do teste Tukey, que então 3, 6 e 5% vale 4,34. Tá? Bom, de posse desse valor, eu vou calcular minha DMS. Volta lá. Ai, meu Deus, peraí, qual o valor? 4,34, prof. Tá? Então, o meu valor de Q, né? Então, Q, 3, 6, 5% igual a 4,34. O que eu vou fazer com esse valor? Acabou aí? Não, eu tenho que encontrar a minha DMS. Então, a minha DMS, que é a minha diferença mínima significativa, para o teste vai ser o valor de Q. Então, o Q vale 4,34 vezes a raiz do quadrado médio do resíduo que eu vi ali, que é 3, dividido por 3. Então, nós vamos substituir naquela forma ali da DMS. Então, 3 dividido por 3 é 1, raiz de 1 é 1. Então, a minha DMS é igual a 4,34. Não tem unidades, tá? Então, a gente deixa ele stand-by aqui. Esse é o valor, então, que eu vou comparar. Ela representa a diferença mínima significativa pelo teste de Tukey e é essa diferença que eu vou usar para comparar agora os grupos, para ver quem difere de quem, tá? Então, o que geralmente eu faço? A gente quer comparar agora, ó, as diferenças das médias. Então, a gente vai usar os módulos. Módulo das diferenças de média. Se os módulos forem maior que a DMS, maior ou igual que a DMS, a gente conclui que eles diferem, que as duas médias diferem. Se a diferença for menor que a DMS, a gente vai concluir que elas são iguais. Tá? Bom, vamos lá. Eu vou copiar de novo aqui, tá, os grupos. Então, vamos lá. Média 1 igual a 4. A média do tratamento 2 é igual a 11. E a média do tratamento 3 igual a 18. Tá? Então, só para facilitar aqui, o que eu faço? Geralmente eu coloco eles em ordem crescente, tá? E aí eu vou fazendo, ó, a comparação, vou fazer a comparação primeiro entre 1 e o 2. Então, como que a gente faz? Módulo, porque ele é dado em módulo, tá? Módulo é para dizer que a gente vai tornar essa diferença positiva. Então, independente da diferença ser negativa, a gente vai considerar o valor positivo. Então, o módulo da diferença entre a média 1, 4,
menos a média do 2, que é 11. Quanto que dá essa diferença? Módulo de menos... Vou fazer o primeiro só, tá? Ai, meu Deus, me deu um branco agora. 4 menos 11 é 7. Menos 7, né? Seria módulo de menos 7. Módulo de menos 7 é 7. Né? Só para mostrar para vocês que o módulo torna a diferença positiva. Então, o que que te faz com essas diferenças? Nós vamos comparar, né? Ah, eu não coloquei aqui, tá, gente? Deixa eu colocar aqui em cima. Então, esse primeiro que nós comparamos é a média do grupo 1 menos a média do tratamento 2, que é igual a 4 menos 11, que é igual a 7. Então, essa diferença nós vamos comparar com a DMS. Então, 7 é maior do que a minha DMS, que é igual a 4,34. Logo, seguindo o critério ali, né? Se a DMS é maior, se a diferença é maior que a DMS, logo, vou concluir então que a média do grupo 1 difere da média do grupo 2, tá? Agora eu vou comparar, ó, o 1 com o 3, sempre de cima para baixo, que a gente não tem erro, tá? Então, agora eu vou comparar a média do tratamento 1 menos a média do tratamento 3. Então, a média do tratamento 1 é 4, menos a média do tratamento 3, que é 18. Então, essa diferença vai dar 14, que comparando com a DMS, ela é maior. Então, utilizando o critério ali, que está digitado, o que a gente conclui? Também. Então, diferença maior que a DMS, difere. Então, logo, a média do grupo 1 difere da média do grupo 3. Agora, vamos comparar os dois últimos aqui, ó. Tá? Acho que deu uma travadinha. Então, vou comparar agora quem? A média do 2 com o 3. Então, agora eu vou comparar a média do grupo 2 menos a média do grupo 3, em módulo, né? Então, a média do grupo 2 vale 11, módulo, menos a média do 3, que é 18. Isso aqui vai dar 7. Esse valor, novamente, é maior do que a minha DMS, né? Que é igual a 4,34. Logo, a média do grupo 2 difere da média do grupo 3. Tá? Então, aqui nós fizemos as diferenças mínimas significativas pelo teste de Tukey. Lembrando que o teste de Tukey ele é rigoroso, então uma diferença realmente é uma diferença, né, significativa. Então, gente, a lógica, né, de quando a gente tem os tratamentos, no delineamento inteiramente casualizado, que a gente está vendo aqui, com iguais números de repetições pelos tratamentos, nós fizemos então análise de variância, que seria comparar média H0, média do 1, igual a média do 2, igual a média do 3, desculpa, todas as médias iguais, contra ao menos uma de média difere. Fizemos o teste de análise de variância na outra aula, concluímos que existe ao menos uma que difere. Porém, se existe ao menos uma que difere, a gente precisa saber quem difere de quem. Então, para isso, a gente pode escolher um teste de diferenças múltiplas, né? Ou de comparações múltiplas. No caso, a gente viu que tem vários, né? Nós estamos vendo o Tukey, então eu escolhi o Tukey, né? Que é um dos mais utilizados na agropecuária, enfim, se a gente for ver nos artigos, é o que mais aparece. Então, eu apliquei esse teste através dessa maneira, então a lógica é comparar uma diferença mínima significativa, que a gente chama de DMS, então cada teste tem um DMS, o Tukey é essa forma que eu mostrei para vocês, utiliza a tabela Q, né, para o teste de Tukey, aplicamos e encontramos. Agora, o que a gente quer fazer? Agora eu quero montar as letrinhas, né? Então, a gente quer montar as letrinhas. Agora, por último, a gente tem que colocar as letras, né? Então, digamos que eu vou ter aqui a média do tratamento 1 foi 4, eu vou repetir de novo, poderia ter colocado lá, né? Média do grupo 2, do tratamento 2, foi 11. E a média do tratamento 3, 18, né? Então, para colocar as letrinhas, qual é a lógica? A gente vai colocar as letrinhas, né, minúsculas, porque a gente está usando um fator apenas, que são só um tipo de só os tratamentos.
Então, um fator, letrinhas minúsculas, enfim, como é o Azinho, Bzinho, Czinho. Então, qual é a lógica? Quando eu tenho médias seguidas pela mesma letra, significa que elas não diferem estatisticamente. E quando elas têm letras diferentes, significa que elas diferem estatisticamente. Então, a gente começa, gente, antes de olhar qualquer situação, a gente vai começar colocando um Azinho aqui no grupo. Então, Azinho. Então, vamos lá. Vamos comparar o 1 e o 2. O 1 e o 2. Vamos lá. 1 e 2 diferem. 1 e 2 está escrito diferente. Então, eu tenho que colocar uma letrinha diferente aqui no 2. Vou ter que colocar um Bzinho. Vamos lá. O 1 e o 3. O 1 e o 3. 1 e o 3 diferem também. Bom, posso colocar um Bzinho aqui ou um Czinho. Vamos olhar o 2 e o 3. Se eu deixar o Bzinho, ele está dizendo que o 2 e o 3 são iguais, porque tem a mesma letra. Mas vamos ver o que nós concluímos. Nós concluímos que o 2 e o 3 é diferente. Então, não pode ter a mesma letra. Então, como todos diferem de todos, cada um vai ter uma letrinha. Então, vai ficar A, B e Czinho. Né? Então, é assim que funciona. Então, a gente vai ter que colocar as letrinhas. Então, nos artigos, vai final, né? Vai ir final lá os valores. Normalmente, a gente coloca a média, né? No caso, a média do tratamento 1, mais ou menos o desvio padrão, enfim, né? E aí os valores, né? Mas essa aqui é o que vai no final, né? Depois eu vou mostrar pra vocês uma tabela das letrinhas, né? De um artigo científico, tá? Eu vou gravar uma aula pra explicar como que a gente pode interpretar. Mas então, vai aparecer nos artigos que vocês forem ler, ou quando vocês forem fazer um trabalho de vocês, que vocês forem construir os resultados, é assim que a gente vai colocar. Média, mais ou menos o desvio padrão, eu posso colocar, né, do tratamento 1, por exemplo, ou só a média, enfim. E as letrinhas, é assim que vai aparecer. Então, a gente vai olhar as letrinhas e vai ver, opa, aqui todo mundo difere de todo mundo, ó. O 1 difere do 2, porque tem letras diferentes. O 1 difere do 3, com letras diferentes. 2 e 3 diferem, ou seja, todo mundo difere de todo mundo, né? Então, eu posso concluir, por exemplo, que o tratamento 1 tem a menor média e o tratamento 3 teve a maior média. Então, dependendo do que a gente está estudando, pode ser um melhor ou um pior que o outro, né? Então, com 95% de confiança, né, a gente conclui isso. Depois eu vou mostrar para vocês uma tabela científica, tá? Mostrar para vocês uma tabela científica para interpretar como a gente faz para interpretar esses valores e resultados finais, tá? Aqui é só pra gente começar realmente a entender a lógica, né? Então, na atividade da aula 3, eu vou colocar para vocês um delineamento inteiramente casualizado, e vocês vão fazer o teste de análise de variância. Se der diferença, né, se vocês rejeitarem H0 na análise de variância, vocês vão fazer um teste Tuck, né, e também encontrar o coeficiente de variação. Tá? Então tá, gente, isso é hoje.